Paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao canal do CETAD, o CETAD que é o Seminário Teológico da Assembleia de Deus. Eu me chamo Osmar Gonçalves, pastor da Igreja Assembleia de Deus, a pioneira no estado do Amapá e também diretor acadêmico do CETAD. E aqui comigo você estará estudando a 6ª aula da disciplina Livros Históricos, isso mesmo, a 6ª aula da disciplina Livros Históricos, e nessa aula nós estaremos falando sobre os livros pós-exílios. Na verdade, estaremos começando a falar sobre os 3 livros pós-exílio babilônico. E nessa primeira aula, o primeiro livro é o livro do profeta Esdras. E você que ainda não assistiu da aula de número 1 à aula de número 5, é só você procurar aí no nosso canal. Não esqueça de se inscrever, ativar o sininho de notificações para que a cada vídeo novo você possa ficar aí por dentro de todas as disciplinas que aqui nós ministramos, como também você deixar uma pergunta em forma de comentário, um comentário, em forma de uma pergunta ali, para que possamos juntos aprendermos a palavra do Senhor. Se você ficar com alguma dúvida em tudo aquilo que aqui nós formos ensinar, você pode tirar sua dúvida perguntando, será sempre um prazer. E como falamos já, os livros pós-exílios será o tema da nossa 6ª aula, aula de número 6. É um prazer imenso para o CETAD ter você aqui conosco assistindo esse vídeo, e se você puder compartilhar com seus amigos, será uma bênção, porque você, assim fazendo, você estará divulgando o Evangelho da salvação e do reino de Deus. Então, nessa parte introdutória, o que é que nós precisamos entender? Os livros históricos, que são uma coleção de 12 livros, eles se dividem em 2 partes. Os livros que são os livros pré-exílio, que iremos estudá-los, ou já estudamos, melhor dizendo, e os livros pós-exílios, que são os livros de Esdras, Neemias e Ester. E por isso que nesse slide aqui, no primeiro, na parte introdutória da aula de número 6, eu coloquei justamente isso para nossa apreciação. Estudaremos a segunda parte dos livros históricos. A primeira parte, de Josué até o livro do segundo livro das crônicas dos reis de Israel. E essa segunda parte dos livros históricos, que é conhecida como livros pós-exílios, elas irão tratar sobre todas as implicações históricas e também proféticas que aconteceram lá no cativeiro babilônico, e justamente esse retorno, o retorno à terra de Jerusalém. Lembre-se, na primeira aula, o vídeo número 1, nós falamos que o foco dos livros históricos sempre será a terra de Canaã. E nós firmamos mais uma vez essa afirmativa, justamente falando sobre esse retorno. É isso que irá tratar pelo menos 2 livros dos 3 livros pós-exílio. 2 deles, Esdras e Neemias. Esdras e Neemias estarão falando exclusivamente desse retorno. O livro de Ester, que será a nossa última aula, aula número 8, iremos ali então falar todo desse contexto geopolítico desse livro maravilhoso. Então, como aqui nós já falamos, abordaremos os livros de Esdras, Neemias e Ester. Com o prisma de quê? Com o prisma da ação de Deus na vida dos hebreus no cativeiro e pós-cativeiro. Como foi o trabalhar de Deus na vida dos hebreus no cativeiro babilônico? Quando nós fazemos uma comparação dos livros históricos com os livros proféticos, iremos ver esse no cativeiro nos livros de Ezequiel e Daniel. E pós-cativeiro, nós iremos aí trabalhar o livro de Ageu, Zacarias e Malaquias. Mas na disciplina livros históricos, que é a que nós estamos estudando, iremos focar da ação de Deus nos livros de Esdras, Neemias e Ester. Falando, só para repetir, acerca do retorno, Esdras e Neemias irão falar com mais propriedade, ok? Vamos então aqui para falarmos desse retorno do cativeiro babilônico. Tenho certeza que o nosso amigo e irmão Antônio Neto aí está focando muito bem sobre o retorno e a reconstrução. Nós iremos ver 3 levas, ou seja, 3 retornos à terra de Canaã. 3 vezes, por 3 vezes o povo se deslocou para lá
cumprindo as profecias que haviam sido proferidas por Jeremias e também pelo profeta Daniel. No primeiro retorno, o primeiro grupo que retornou foi por volta do ano 537 ao ano 536. Quem foi o líder dessa inspeção, dessa caravana que foi até a terra de Canaã, que retornou à terra de Canaã? Foi Zorobabel. Zorobabel é o líder. A quantidade de pessoas que retornaram no primeiro retorno, na primeira caravana que foi até a terra de Canaã, aproximadamente 49.897 pessoas. Qual era o objetivo de Zorobabel? Podemos ver aqui a reconstrução do templo, tá certo? Nesse slide aqui, número 2, nós iremos trabalhar justamente isso. Quem foi o ano, o líder, a quantidade aproximada de pessoas e qual foi o objetivo daquele líder ter ido para Jerusalém. É claro que esse retorno não se dá apenas em voltar para a ocupação da terra. Cada um desses 3 líderes que iremos estudar a partir de hoje, na aula de número 6, eles têm um objetivo bem claro. De Zorobabel, que é o começo do livro de Esdras, estamos estudando o livro de Esdras, ele vai trabalhar, ou seja, o seu objetivo é reconstruir o templo. Na segunda leva, que aconteceu por volta do ano 457, isso mesmo, no ano 457, aí quase 90 anos depois de Zorobabel, nós iremos ver que o líder dessa vez é Esdras, que é o nosso personagem da aula de hoje, Esdras. E aproximadamente tinha quase 1.800 pessoas, Qual o objetivo de Esdras? Restauração do culto. Isso mesmo, restaurar o culto. É bem simples de entender, não tem complicação nenhuma. Se Zorobabel, acompanhe comigo, tinha a função de reconstruir o templo que foi destruído por Nabucodonosor, logo Esdras terá a função de restaurar o culto. Uma coisa é reconstruir o templo, outra coisa é reconstruir, ou seja, restaurar, firmar novamente o povo no culto, na fé ao único e verdadeiro Deus. Qual o grande objetivo disso? O objetivo era voltar o povo a se firmar na presença de Deus. Foram 70 anos no cativeiro babilônico, 70 anos. E esses 70 anos não havia a figura do templo e nem muito menos os elementos do culto, que nós iremos falar sobre alguns deles aqui, como no caso do altar, daqui a pouquinho. E por último, para nós finalizarmos ainda nessa parte introdutória, nós iremos aqui ver por volta do ano 444, Neemias, ele vai, ou seja, ele leva uma boa quantidade de pessoas, um bom número de pessoas para quê? Para reconstruir os muros. Apesar de sabermos que Neemias não reconstruiu somente os muros, mas a cidade, que é a nossa aula, a próxima aula número 7, mas aqui só para a gente mapear qual o objetivo de cada um desses líderes. Zorobabel reconstruir o templo, Esdras reconstruiu o culto e agora Neemias reconstruindo a cidade. Uma outra coisa que é muito importante nós entendermos acerca do cativeiro babilônico, eu gostaria muito da sua atenção, apesar de ser uma coisa muito simples de compreender. O que, professor Osmar? Simples, simples, simples. Quem levou a nação de Judá, Reino do Sul, para o cativeiro foram os babilônicos, por isso recebe o nome de cativeiro babilônico. Mas quando eles retornaram com Zorobabel e com Esdras e Neemias, já não eram mais os babilônicos que dominavam aquela região da Mesopotâmia, eram os persas. E por isso Esdras capítulo 1, versículo 1, eu gostaria já que você abrisse aí a sua Bíblia, que é o primeiro texto que iremos ler, Esdras capítulo 1, versículo 1. Nós iremos observar que agora não é mais os babilônicos que são a nação que está dominando os hebreus. O cativeiro é babilônico, mas o domínio é do Império Persa. Então muitas pessoas às vezes acabam confundindo, né? Como que eu continuo chamando de cativeiro babilônico? Eu posso chamar de cativeiro persa? Não é um erro você falar cativeiro persa. Mas a maioria dos livros e teólogos, historiadores, prefere continuar com a ideia de cativeiro babilônico.
porque foi os babilônicos que levaram o povo hebreu para aquela região, para ali serem cativos. Uma outra coisa, é claro, que você precisa também ter uma diferença de escravidão e cativeiro. São duas coisas distintas. Na escravidão no Egito, na época de Moshe, não havia liberdade de culto, liberdade para construir coisas, se firmar em uma profissão, ter uma educação mais apurada, porque eles eram escravos, diferente lá no cativeiro babilônico. Tanto quanto com os babilônicos, como com os medos e os persas, os judeus tiveram liberdade de continuar professando a sua fé, apesar do livro de Esther falar um pouco de uma perseguição que houve. Eles tiveram liberdade de continuar agindo profissionalmente. Muitas pessoas prosperaram financeiramente no cativeiro babilônico e muitas delas tiveram uma posição elevada do ponto de vista secular, do ponto de vista do trabalho propriamente dita. Então, uma pequena diferença entre a escravidão no Egito e o cativeiro babilônico, que durou 70 anos. E por isso eu trouxe aqui para você, para sua apreciação, os imperadores persas, ou pelo menos os principais imperadores persas. O domínio persa foi por volta do ano 539, que se estendeu aí até o ano 400. Essa data aqui é sempre, é claro, uma data aproximada, falando aqui do apogeu do Império Persa. O primeiro deles é, claro, Ciro o Grande, que é o personagem aqui que iremos estudar juntamente com Esdras. E aí a data aproximada, sempre que ele, assim, cada imperador veio ao trono persa. E eu destaquei alguns deles aqui. O próprio Ciro, considerado grande, Dário I, que é aquele que dá retomada da construção, porque houve apenas ali uma conspiração. E depois teremos também a figura de um outro imperador, o Xerxes I, que também é conhecido como Assuero. Qual a importância dele? Ele que foi o esposo da rainha Esther. E dentro do livro de Esdras, do escriba, sacerdote Esdras, dentro do livro dele, como também de Neemias, nós iremos encontrar aqui o Artaxerxes I, que é todo esse contexto geopolítico. Nós iremos ver do reinado de Ciro ao reinado de Artaxerxes I. Só uma informação histórica aqui, né? Aqui o último, o Dario III, foi aquele que foi conquistado por Alexandre o Grande. E aqui eu coloquei para você, só para a gente visualizar um pouco sobre a importância dos hebreus com as outras nações. Apesar do título estar dessa maneira, os hebreus e os impérios, podemos ver aqui os sírios, por exemplo, não foram o império que dominaram o mundo, mas é só para uma análise de comparação. De Moisés ao exílio babilônico. Moisés, os egípcios, na saída do Egito, nós temos aqui a figura também dos amalequitas. Então, nós podemos observar os hebreus, egípcios e amalequitas. Na época de Josué e Juízes, os cananeus em um modo geral, e povos que moravam ao lado ou ao redor da terra de Canaã, que era Moabe e Amon, os moabitas e os amonitas. Na época de Davi, nós temos aqui os filisteus, que foram os principais, a principal nação que Davi derrotou, e é claro, muitas outras nações, incluindo todas essas aqui, nações cananeias que haviam ainda restado. Israel, aqui estou falando o reino do norte, Israel. Nós temos aqui muita figura da Síria, na época do reinado dos primeiros reis do reino do norte. Vamos ver a Síria ali, a questão de Damasco. Podemos observar também dentro do ministério do profeta Eliseu e também Elias, a figura da Síria. E os assírios, por isso que está aqui de negrito, né? Os assírios que foram que deportaram o reino do norte. Na aula passada falamos sobre isso, né? Aí ali temos Judá, também ali um pouco da influência assíria, mas dando mais ênfase aqui aos babilônicos. E por último, lá no cantinho, eu acho que a florzinha ali está cobrindo um pouco ali, mas dá para você ver muito bem sobre o exílio, os babilônicos, como ali agora os persas por volta do ano 537 ou 538.
Vamos então entrar diretamente no livro. Eu gostaria que você lesse comigo o livro de Esdras, capítulo 1 e versículo 1. Esdras 1. Esdras 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse pela palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele encarregou de edificar uma casa em Jerusalém e em Judá, perdão. Esdras capítulo 1, versículo 1, vai nos mostrar que Ciro, como falamos anteriormente, foi o rei persa responsável em liberar os judeus que estavam sob o domínio do Império Persa novamente para Jerusalém. E podemos observar que no livro de Esdras, ele começa nos trazendo essa narrativa histórica, essa informação que justamente Ciro libera o povo para que pudesse retornar para a Terra Prometida, e ele enfatiza a Esdras, do seu relato histórico, que isso estava acontecendo para que se cumprisse a profecia de Jeremias. É claro que você está ansiosíssimo para chegar lá na disciplina livros proféticos, mas lá iremos focar ou relembrar aquilo que estamos estudando aqui dentro dos livros históricos, ok? Quem foi Esdras? Capítulo 7, vamos ler aqui do capítulo 7, versículo 1 em diante, capítulo 7 de Esdras, só para a gente saber um pouco quem foi Esdras. E você já está acompanhando aí no nosso slide os pontos relevantes sobre esse personagem. 7:1, capítulo 7, versículo 1 de Esdras. E passadas essas coisas no reino de Atarxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias. Então, Esdras era filho de Seraías, que era o sumo sacerdote daquela época. Isso mesmo, o Seraías era o sumo sacerdote naquela época. Então, podemos logo observar, se Seraías era sacerdote, logo então, também Esdras era um sacerdote. Se ele era sacerdote, ele só poderia ser de uma tribo, não tinha outra, qual? A tribo de Levi. E se nós formos analisar essa família aonde o próprio Esdras pertencia, o próprio versículo de número 5 vai nos dizer o seguinte, olha o que vai dizer no versículo de número 5, filho de Abizua, filho de Fineias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Por isso que eu coloquei aqui como referência Esdras capítulo 7, versículo 1 ao versículo de número 5. Então Esdras, ele vinha da família sacerdotal, não somente da família sacerdotal, mas ele vinha dessa linhagem de pais, avós, bisavós, tataravós, da linhagem suma sacerdotal. Isso implica dizer que ele veio sempre do primeiro filho, ou daquele que acabou herdando de Arão, como foi no caso de Eleazar. Só lembrando, o livro de Vaikra, Levítico, capítulo de número 10, vai nos dizer justamente sobre isso. Dentro do cativeiro babilônico, entenda uma coisa que é muito importante para nós montarmos esse DNA espiritual aqui de Esdras. Ele vem de uma família sacerdotal. Então, se ele vem de uma família sacerdotal, ele passa por um aprendizado sacerdotal. Mas lá no cativeiro não tinha tempo para exercer esse ministério, o ministério sacerdotal. E por isso, então, juntamente com Ezequiel, que nós iremos falar daqui a pouco, se cria a ideia de sinagoga, e lá dentro do cativeiro babilônico se criou o hábito de transcrever os escritos sagrados. E por isso ele se torna, vamos assim dizer, um grande escriba. Um escriba que no Novo Testamento é também considerado um perito da lei, ou melhor dizendo, um doutor da lei. Você vai encontrar versões usando a palavra doutor da lei, que é o que eu mais gostaria de firmar com você, por isso que está no slide, mas você poderá encontrar alguma outra versão também, como a NVI, que traz a ideia de perito da lei. Quem eram esses peritos da lei? Eles eram escribas. Mas, pastor,
O que significa a palavra escriba? A palavra escriba significa contador. Vou repetir mais uma vez. A palavra escriba significa contador. Por que esse sentido de contador para o homem que iria trabalhar com as traduções do texto sagrado? Porque justamente quando terminasse uma cópia do texto sagrado, da Torá, ele iria fazer a contagem das consoantes, das letras, de uma por uma, tchan, tchan, tchan. Ao terminar, ele comparava. Se nesse rolo aqui, nesse pergaminho, haviam, por exemplo, 1.500 letras, esse outro também deveria ter igualmente 1.500 letras. E por isso a ideia daqueles que trabalhavam com a transliteração, ou seja, com as traduções do escrito sagrado, eles eram chamados de contadores, ou seja, de escribas. Então Esdras, ele é considerado o primeiro grande escriba dentro desse período babilônico. Seguindo ainda aqui, falando sobre a vida de Esdras, como falamos já anteriormente, juntamente com o profeta Ezequiel, eles vão formar a ideia de sinagoga. Professor Osmar, me explique melhor isso. Tanto nessa aula de hoje, como quando depois termos a disciplina Livros Proféticos, iremos tocar neste ponto. Que ponto é esse? O ponto da ideia sinagogal. Pelo fato do povo estar no cativeiro babilônico, eu gostaria da sua atenção nesse momento, pelo fato do povo estar no cativeiro babilônico, estavam distantes de onde? Do templo. Não havia templo no cativeiro babilônico. O templo só tem um lugar que pode ser construído e erguido aonde? Em Jerusalém, na terra de Canaã. Então, como não havia templo para cultuar, eles passaram a ter a prática de se reunir em lugares para aprender a palavra de Deus, para discursar acerca da palavra de Deus, para ouvir os oráculos de Deus, como nós podemos acompanhar no livro de Ezequiel, capítulo 20. O povo ia a Ezequiel para ouvir as suas profecias e para ouvir o que ele tinha a dizer acerca da vontade do Eterno. E com isso, dentro do cativeiro babilônico, se criou essa ideia, não, quando a gente voltar para a terra de Canaã, quando a gente voltar para Jerusalém, além de nós erguermos o templo, nós iremos também solidificar lugares para o aprendizado das Escrituras Sagradas. Então, a partir desse momento do livro de Esdras, nós podemos ver essa ideia de juntamento para aprender a palavra de Deus. Por isso que no Novo Testamento nós iremos ver dois elementos aqui, o elemento do templo para o sacrifício, mas o elemento da sinagoga agora aqui para o aprendizado da palavra de Deus. E com isso surgiram nesse período, antes do advento de Cristo, muitas escolas. E posso citar aqui a escola de Shammai, a escola de Hillel, que foram duas escolas que formaram muitos mestres e doutores da lei. O Esdras também ainda, o sacerdote Esdras, não se espante se um dado momento eu chamar Esdras de profeta, porque na minha análise o que Esdras fez, além de ser um escriba, um sacerdote, é alguém de uma visão do reino gigantesca. E por isso que às vezes, de vez em quando, eu chamo Esdras de profeta, porque na minha concepção, ele além de ser um sacerdote e um grande escriba, ele foi uma espécie de um profeta de Deus, porque as suas palavras fizeram moradas eternas no coração dos hebreus e dos judeus daquela época. Eu coloquei também aqui um outro ponto para a nossa apreciação, a semelhança que nós temos com Moshe e Esdras. Que semelhança é essa? Esdras escreveu os 4 últimos livros históricos, isso mesmo. Primeiro e segundo livro das crônicas, foi Esdras que escreveu, é claro, com a equipe de escribas que estava juntamente com ele, o livro de Esdras e o livro de Neemias. Esdras e Neemias. Na aula que vem, nós iremos falar um pouco, eu deixei reservado para a aula que vem, como o livro de Neemias é conhecido dentro da literatura hebraica. Mas, por enquanto, vamos ficar aqui com essa nomenclatura. Primeiro e segundo livro das crônicas, o livro de Esdras e o livro de Neemias. Esses 4 últimos livros, é o que nós queremos dizer aqui nesse slide, os 4 últimos livros históricos foram escritos justamente por Esdras. Você pode ver uma semelhança histórica dos últimos capítulos do segundo livro das crônicas, isso mesmo.
Segundo livro das Crônicas, por exemplo, você pode observar aqui no capítulo 36, do versículo 22 em diante. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, eu li apenas a parte A do segundo livro das Crônicas, capítulo 36, versículo 22. E como já lemos agorinha, Esdras, capítulo 1, versículo 1. Então, essa semelhança. O outro ponto que eu gostaria de falar para você, meu querido amigo, e aqui serve como uma pesquisa para você. E o bom de estudarmos teologia é que o professor leva uma informação a você e você pode pesquisar se essa informação para você é relevante ou não. Particularmente para mim ela é. Por quê? Porque essa composição canônica do Antigo Testamento, os livros do Antigo Testamento, justamente eles foram agrupados nesse período. Que período? O período em que Esdras estava fazendo essa reforma religiosa no meio do povo. Então não se faz uma reforma religiosa sem o aspecto das escrituras. As escrituras têm que estar lá. Só para lembrar aqui um pouco também sobre a questão da família, nós podemos observar que Esdras, ele também tem um parentesco com Ilquias. Ilquias. Parece que eu já ouvi esse nome. Esse mesmo, o sumo sacerdote da época do rei Josias. O sumo sacerdote da época do rei Josias, que era pai de Jeremias, foi a pessoa que achou o livro na época e houve uma grande reforma. Então, só para que você entenda essa ideia, que Esdras foi o grande agrupador, o compilador dos textos do Antigo Testamento, isso aconteceu naquilo que a teologia e alguns historiadores chamam de a Grande Sinagoga. A menção da Grande Sinagoga está no Talmud babilônico, onde afirma que foi Esdras que liderou essa grande sinagoga para fazer o agrupamento dos livros que nós conhecemos hoje como o cânon do Antigo Testamento. É claro que existe uma outra vertente que acredita que foi numa espécie de concílio ou reunião de Jania, ou como alguns gostam de chamar, de Jania. Nesse local, ou nesse concílio, ali alguns acreditam que foi lá que houve a composição, a organização canônica, melhor dizendo, do Antigo Testamento. Por que eu fico com a Grande Sinagoga? Porque ela foi um evento que ocorreu na época de Esdras. E no Novo Testamento, na época de Jesus, o cânon hebraico já havia sido definido. Então seria um erro histórico afirmar que foi nesse concílio, a espécie de reunião, que o cânon do Antigo Testamento foi definido, sendo que Jesus, quando estava caminhando ou indo de caminho com os dois discípulos de Emaús, ele lhes falava acerca da lei e dos profetas. Quem são os profetas? Os profetas antecessores, como são conhecidos, os livros históricos, e os livros proféticos, também os escritos. Então, no Novo Testamento, o cânon do Antigo Testamento já estava finalizado. Os discípulos que utilizavam da palavra de Deus utilizavam justamente o cânon fechado do Antigo Testamento. E justamente aqui na Grande Sinagoga foi através dessa fonte de organização literária que a Septuaginta utilizou-se para fazer a tradução dos livros do Antigo Testamento. Há aqueles que vão fazer alguma referência aí a Joséfo, porque Joséfo, alguns que negam a Grande Sinagoga, dizem, mas Joséfo não citou a Grande Sinagoga. Só que Joséfo não é parâmetro para definição de cânon. Não estou falando nada contra os escritos de Joséfo, é claro, mas nós sabemos que há inúmeros erros. E Joséfo não vem da família sacerdotal e levítica para que possa ter tal autoridade, dizendo, o cânon é este aqui. Tem alguns que se baseiam através de alguns escritos de Joséfo, onde ele afirma o cânon do Antigo Testamento foi formado nessa época. Negativo. Joséfo não tinha tal autoridade dentro desse escopo teológico judaico para o mesmo, ok? A data em que o livro foi escrito, eu gostaria muito da sua atenção agora em relação à questão das datas. Muita atenção para que você compreenda perfeitamente, tanto que nós iremos falar, como a nossa análise bíblica do próprio livro de Esdras. O livro foi escrito por volta do ano 430 a 425.
Mas por se tratar de um livro histórico, sabemos que ele é escrito depois que os eventos ocorrem. Os livros históricos trazem esse prisma. Que prisma, professor Osmar? Esse gênero literário ser escrito depois que o evento ocorre. Então, como o evento já havia acontecido, todos os eventos do livro de Esdras já haviam ocorrido quando ele começa a escrevê-los. O livro de Esdras, dos seus 10 capítulos, ele vai cobrir um período de mais de 100 anos. Por que mais de 100 anos? Ele começa falando da época de Zorobabel, capítulo 1, Ciro, por volta do ano 537, 536, e vai até justamente o tempo em que ele compilou os fatos, 430. Então, cobrindo o período de mais de 100 anos. Isso é bom nós entendermos porque quando ele começa a falar sobre Zorobabel, 537, a reconstrução do templo, o primeiro retorno, o primeiro grupo de leva de pessoas que vai ou retorna para Jerusalém, Esdras, a pessoa, o indivíduo Esdras, ele não está lá. A personagem Esdras, ou personagem Esdras, ele passa a estar inserido na história a partir do capítulo 7. Quer colocar aqui para você? Capítulo 7. Então, tudo que está no capítulo 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tudo que está nesses 6 capítulos, Esdras não está presente no evento histórico. Por isso que ele é o grande escriba, por isso que ele é o grande doutor da lei. Mas para que ele conte acerca da sua história, para que ele conte acerca da volta com o seu grupo do exílio babilônico para reconstruir o templo de adoração a Deus, o culto, para que ele possa fazer essa reforma religiosa que nós chamamos de avivamento de Esdras, ele tem que contar de forma introdutória o que aconteceu. E por isso ele começa falando de Zorobabel, chegando até a sua história, que está registrada a partir do capítulo de número 7. Só para resumir, do capítulo 1 ao 6, Esdras não está presente no evento histórico, mas ele relata como um bom escriba, como bom historiador, acerca dos eventos que aconteceram anteriormente. Agora eu gostaria de trabalhar com você um esboço dos 10 capítulos para nós fecharmos aqui a nossa aula. Só lembrando que a nossa aula é apenas de tópicos, porque quando terminar o período de quarentena, em virtude do Covid-19, iremos trazer uma visão mais ampla de tudo aquilo que nós estamos estudando aqui, tá certo? Então, pegue a sua Bíblia para nós folhearmos ela aí e falarmos um pouco de capítulo por capítulo, das partes mais importantes que nós encontramos dentro do livro de Esdras, o Escriba. Pegou a sua Bíblia aí? Pegou a Bíblia? Então vamos lá, fazendo uma pequena análise de capítulo por capítulo, dos 10 capítulos encontramos no livro do sacerdote e escriba Esdras, o grande doutor da lei. No capítulo 1, nós iremos ver aqui o decreto de Ciro, que consiste em permitir que o povo retornasse à terra de Canaã, a terra prometida, a cidade de Jerusalém, com o objetivo de reconstruir o templo do Senhor. Essa peregrinação que vai até a terra de Canaã, né, a Jerusalém, é uma distância de 1.448 quilômetros, que através de caravanas, ou seja, de peregrinação em caravana, durava aproximadamente 4 meses. O próprio Esdras, quando se deslocou com um grupo de quase 1.800 pessoas, ele vai descrever isso aqui no capítulo 7, versículo 9, que ele demorou 4 meses para chegar lá. Então nós deduzimos também que da mesma forma, maneira, ou até mesmo muito mais ainda, em virtude do número de pessoas, Zorobabel se desloca da onde estava, dos territórios persas até Jerusalém, em uma caravana que durou em quase 4 meses. Capítulo número 2, o que nós iremos encontrar? A lista, ou as listas dos primeiros a retornar. Nós iremos encontrar isso aqui no capítulo 2. As pessoas que retornaram com Zorobabel. Eu vou ler aqui para você, capítulo 2, versículo 1. Estes são os filhos da província que subiram do cativeiro, dos transportados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para a Babilônia,
e tornaram a Jerusalém e a Judá, cada um com a sua casa, os quais vieram com Zorobabel. Aí vai começar a citar o número, ou o nome, perdão, de várias pessoas. Então, a listagem, né, de pessoas que retornaram para Jerusalém com Zorobabel. Capítulo 3, o que nós iremos encontrar no capítulo 3? Nós iremos ver justamente o projeto de construção, de edificação do segundo templo, que é conhecido como o Templo de Zorobabel. Zorobabel é o grande personagem desses primeiros capítulos do livro de Esdras. Lembrando que também lá nos livros proféticos, Zorobabel aparece também como um personagem importante dentro do livro de Ageu e Zacarias. Vamos ver aqui, meus irmãos, que esse projeto de edificação do templo, ele começa por onde? Pelo altar. É o que vai focar o capítulo 3. O capítulo 3 vai focar aqui a reconstrução do templo, começando pelo altar. Só lembrando que no capítulo 1, Ciro, além de liberar o povo para que retornasse, deu prata, ouro e presentes para que o templo fosse reconstruído. Porque construir templo, isso quer dizer que demanda o quê? De recursos financeiros. E o povo precisava. E o próprio Ciro reconhece que ele se torna imperador do mundo da sua época, porque Deus deu a ele, em suas mãos, todos os reinos da terra. Mas a pergunta que fazemos aqui no capítulo 3, o porquê a reconstrução do templo começa pelo altar. É simples, simples, simples. E você já aprendeu isso na disciplina Pentateuco. O altar é o primeiro elemento do antigo tabernáculo e também do templo feito por Salomão. O templo, ele tinha praticamente 3 partes: o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. E no átrio era o lugar bem na entrada onde ficava o altar. Diferente daquilo que pensamos, né, utilizamos dentro do nosso contexto geográfico da igreja, quando estamos lá no púlpito, que é a última parte, nós nos referimos àquela parte como altar. Mas diferente daquilo que achamos lá no tabernáculo e como também no templo de Salomão e agora o templo erguido por Zorobabel, o altar é o primeiro elemento do culto. Ele fica no átrio juntamente com a pia de bronze. Ok? Então eles começam com o altar porque ele é o primeiro elemento do culto e ele é o elemento principal do culto, porque para o sacerdote lavar as suas mãos na pia de bronze, comer o pão, acender, né, a menorá e o incensário, o altar do incenso, para ele fazer tudo isso, ele necessitava primeiro oferecer ou dar a oferta, ou oferecer a oferta do ofertante, na pessoa que estava indo a ele lá no altar. Então o altar é o elemento principal deste culto, do culto, seja no tabernáculo ou no templo de Salomão e agora também aqui no templo de Zorobabel. É claro que dentro de sala de aula nós iremos falar com mais precisão sobre a diferença física, da estrutura física do templo de Salomão e do templo de Zorobabel. Vamos continuando aqui. Capítulo de número 4. No capítulo 4, quando o altar é erguido, quando o povo começa a construir, nós iremos observar o quê? Uma conspiração dos samaritanos. Lembre-se que tanto no livro de Esdras como no livro de Neemias, nós iremos ver a figura dos samaritanos conspirando para que o povo não pudesse construir os seus objetivos. No caso de Esdras, ou do foco do livro de Esdras, nós encontraremos a figura do templo, de Neemias, a figura dos muros e da cidade. Então a conspiração samaritana não se dá apenas no livro de Neemias, ou na época de Esdras e Neemias, para a reconstrução física da cidade, para a reconstrução estrutural da cidade de Jerusalém, mas também no aspecto do templo. Porque Satanás sabe, queridos e amados irmãos, que quando nós não temos prazer de estar na casa do Senhor, como disse o salmista, quão amáveis são os teus tabernáculos, nós temos uma tendência de esfriar muitas vezes na fé. Infelizmente, apesar de sabermos que somos a igreja de Cristo, existem pessoas que estão perdendo a sua fé nesses dias, com medo, em virtude das situações
epidêmica que estamos vivendo não só na nossa cidade aqui em Macapá, mas em todo o globo terrestre. Então a figura do templo era importantíssima, não só dentro da teologia veterotestamentária, do Novo Testamento também. Então os samaritanos conspirando para que não houvesse a construção, a edificação aqui do templo. E por isso que os reis, tanto Ciro como o Artaxerxes, eles escrevem cartas, eles fazem editos para que o povo, quando estivesse em Jerusalém, já sabendo que povos ao redor iriam ter inveja, eles pudessem apresentar aquelas cartas autorizadas pelo imperador, pelo rei. No capítulo 5, você está com a sua Bíblia aí, né? Você vai aí presenciando, vendo o que estamos pautando. No capítulo 5, nós iremos ver uma ênfase do ministério profético de Ageu e Zacarias. Olha aí a literatura profética dentro da literatura histórica, a literatura dos profetas, ou a vida dos profetas dentro da narrativa histórica. No capítulo 5, o ministério de Ageu e Zacarias, eles têm uma influência muito grande. Qual é o exercício que eu posso passar para você de leitura? Quando eu falo exercício, irmão, não é algo que é para você me entregar de forma mecânica, mas é que é para você fazer, para você ler, para que você tenha uma visão mais ampla da aula no qual nós estamos ministrando. Qual a dica que eu dou para você? Você lê o capítulo 5 de Esdras, nós estamos estudando o livro de Esdras, o esboço aqui é do livro de Esdras. Você lê o capítulo 5 e você pode ler o livro de Ageu, por exemplo, que é um livro mais curto, um livro menor, e o primeiro capítulo de Zacarias, ou alguns capítulos do livro do profeta Zacarias, para você ver se você encontra alguma semelhança literária e histórica, que com certeza, claro, você encontrará. Por que Esdras, mesmo não estando lá, aqui nós estamos falando do ano 520 aproximadamente, o capítulo 5 está pautando em questões de datas no ano 520 aproximadamente. Esdras não estava presente, vou lembrar para você mais uma vez. Mas ele faz questão, porque no ponto de vista histórico, no ponto de vista de Esdras, na ótica de Esdras, a figura dos profetas Ageu e Zacarias são importantíssimas para a continuidade dessa formação cultural, religiosa e espiritual do povo hebreu, da nação escolhida pelo Senhor. No capítulo de número 6, nós iremos ver a intervenção de Dário, né, dizendo, olha, vocês podem construir sim, vocês têm que retomar a construção do templo. Você vai comparar aqui, né, esse slide, vou voltar um pouquinho aqui, eu espero não atrapalhar o seu raciocínio. Esse Dário que nós estamos aqui nos referindo é justamente aqui, olha, o Dario I, do capítulo 6, a pessoa que permite a retomada da construção, a retomada da construção do templo de Zorobabel. Voltando aqui naquilo que estamos falando, capítulo 6 vai falar justamente dessa intervenção de Dário, ele permitindo que o povo construísse, anulando toda a conspiração dos samaritanos. E dentro do capítulo 6 há um fato também interessante, que é consagração. O templo é terminado, né? A construção do templo é concluída, e aqui a consagração, né, do templo, oferecendo aqui um sacrifício ao Senhor. E observe algo que vai coincidir com a festa da Páscoa, né? Há uma coincidência aqui nessa reconstrução com a festa da Páscoa, o povo então celebrando, se alegrando com muita alegria. Eu vou ler aqui para você, capítulo 6, versículo 16, 6:16. E os filhos de Israel, e os sacerdotes, e os levitas, e o resto dos filhos do cativeiro fizeram a consagração da casa de Deus com alegria. Oh, aleluia, né? Está quase virando uma pregação aqui. Mas porque eu me alegro em relação à questão, não só visualizando a cultura judaica, não, mas a ação de Deus. Não tem nada a ver com o judaísmo, isso aqui tem a ver com o Senhor, com a sua palavra, com o seu povo, que somos todos nós. Seguindo ainda aqui na nossa análise, assim, de forma bem breve, simples, sobre cada capítulo do livro de Esdras, o capítulo 7. Agora sim, agora a partir desse momento, Esdras está dentro da história, ele faz parte do testemunho ocular, ele está presente ali,
é o que nós iremos encontrar no capítulo 7. Nós lemos agora, você há de lembrar logo no início aqui da nossa aula. E nós iremos ver aqui, 7:7, também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, levitas, cantores, porteiros, e no ano sétimo do reinado de Artaxerxes. Olha a figura importantíssima aqui nessa reconstrução agora, não mais do templo. O templo se construiu. O templo se acabou, ou seja, o templo se reconstruiu, ou seja, não se acabou no sentido de estar acabado. Vou corrigir aqui a minha fala. O templo concluiu, ou o templo foi concluído, concluiu-se a construção do templo. E agora Esdras volta ou vai com um grupo de levitas e sacerdotes para fazer a restauração do culto, que é algo importantíssimo. Isso aqui, nós podemos fazer uma análise de uma aplicação pessoal. Às vezes a gente passa próximo a congregações, espaço físico, e ali comporta 200, 300 pessoas e se reúnem ali 10, 5. É uma questão triste do ponto de vista da fé e da expansão do reino de Deus. Que Deus possa levantar em nossos dias Esdras para promover em lugares onde há templos físicos do Senhor, construções edificadas, que ali possa haver Esdras levantados por Deus para trazer um avivamento para aqueles lugares. Quem sabe você congrega em algum lugar que precisa desse avivamento e Deus não vai mandar ninguém de fora, essa pessoa é você. Amém? O Espírito Santo mandou dizer isso, não tinha nada a ver com a aula, mas quando a gente está debaixo da direção de Deus, a gente tem que obedecer à voz do Espírito Santo. Quando retornar para a sua congregação, passar esse período de quarentena, sejam Esdras lá na sua congregação, onde você glorifica e exalta o nome do Senhor. O que eu destaquei aqui, meus irmãos? Tanto Ciro como o próprio Artaxerxes, eles são promovedores de recursos. O Artaxerxes que permite que o próprio Esdras, então, possa ir para Jerusalém, retornando com um grupo ali. Vou ler 7:16. Eu vou ler 7:16. Não vou ler do 14 ao 16. Portanto, da parte do rei, dos seus conselheiros, eis mandando para fazer aquisição em Judá e em Jerusalém, conforme a lei de Deus estava na sua mão, para levarem prata e ouro que o rei e os seus conselheiros voluntariamente deram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. Ainda tem pessoas que acham que o templo não tem importância nenhuma. É claro que tem, meu irmão, é claro que tem. E toda a prata e todo o ouro que achares em toda a província da Babilônia, como ofertas voluntárias do povo, dos sacerdotes, dos voluntários oferecerem à casa do Senhor, seu Deus, que está em Jerusalém. Então, assim como no capítulo 1, Ciro o Grande ofertou para a construção do templo, agora também Artaxerxes, ele está ofertando, ele está contribuindo para esse retorno, para o retorno de Esdras com o povo que estava ali com ele. Não somente ele designou que todas as pessoas do seu reinado pudessem, os seus conselheiros, ministros também pudessem investir, pudessem então ajudar. No capítulo 8, o que nós teremos aqui, no capítulo 8, estamos chegando aí nos 10 minutos aí finais da nossa aula, capítulo 8, que nós teremos a lista das pessoas que vieram com Esdras. E ele vai citando aqui das pessoas que vieram, capítulo 8, versículo 1. Estes, pois, são os chefes de seus pais, com as suas genealogias, que subiram da Babilônia no reinado de Artaxerxes, que nós conhecemos como Artaxerxes I, dos filhos de Finéias, Gerson, dos filhos de Itamar, Daniel, dos filhos de Davi, Artús. Então, aqui, lemos aqui até o versículo de número 2 apenas. Então, no capítulo 8, iremos encontrar o nome das pessoas que vieram com Esdras para aquela campanha de avivamento, sacerdotes e levitas. Professor Osmar, qual a importância dessas listas? Qual a importância de datar ou dizer quem veio? Porque isso aqui tem a ver com um memorial para o eterno.
É claro que a mente de Deus é uma mente infalível, uma mente que não se esquecerá de nada, de nada. Do primeiro pensamento que Adão teve, aquilo que todos nós no planeta Terra estamos pensando, nada foge da mente do controle de Deus. Mas os relatos históricos são necessários para nós vermos as pessoas que contribuíram para a obra e crescimento do reino de Deus. Nós iremos observar aqui, irmãos, a importância que Esdras dá em dizer, não, quem estava comigo foi fulano, ciclano. Essas foram as pessoas que vieram, que deixaram o seu nome na história. Eu nunca pulo, e aqui eu não estou mentindo, e o Senhor é testemunha, eu nunca pulo quando estou lendo a Bíblia de forma sistemática e onde há genealogias. Eu procuro ler nome por nome, ainda que me atrapalhando em algum nome ali, porque não é familiar ao nosso vocabulário, né, a fonética, alguns nomes não são tão familiarizados à nossa língua portuguesa, mas eu sempre leio porque através de um nome ali, o Espírito Santo pode me levar à iluminação do texto já revelado para entender uma mensagem dos céus. Então o capítulo 8 é importante, não pule as genealogias, não pule as listagens de personagens, porque ela também é muito importante para a nossa compreensão, não só histórica, mas também profética. O que nós teremos do capítulo 9 ao capítulo 10? Né? O que nós teremos do capítulo 9 ao capítulo 10? Se o livro de Esdras fosse transformado em um filme, olha o que eu vou dizer para você. Se o livro de Esdras fosse transformado em um filme, ele finalizaria como um drama. O filme começaria como um relato histórico e terminaria com um drama total, absurdo, onde as pessoas iam ficar, meu Deus, o que aconteceu? No capítulo 9 e 10 desse livro, nós iremos ver que Esdras percebe que muitos sacerdotes e levitas, e como também parte do povo, haviam se casado com mulheres babilônicas e mulheres de outras nacionalidades, porque entenda que os babilônicos não dominaram ou não conquistaram somente o povo de Judá, o povo da Palestina, mas muitos povos ao redor foram dominados pelos babilônicos, como também depois, quando os persas dominaram os babilônicos, e dominaram também outros povos que haviam. Então havia uma mistura de muitos povos na fortaleza de Suzã, na Babilônia propriamente dita, em vários lugares onde os judeus habitavam, no reino persa ou no reino babilônico. E com isso, os judeus acabaram se casando com mulheres de outras nações. E quando eles retornam, eles vão retornar com quem? Retornam com suas esposas, com suas famílias, com suas mulheres. Então, o capítulo 9 e 10 é esse drama onde Esdras vê que isso poderia afetar o povo diretamente. E o texto no capítulo 9 vai dizer que ele rasga, né, as suas vestes, rasga e puxa o seu cabelo, pega a sua barba, né? Eu tirei minha barba agora que terminou o meu voto. Ele rasga a sua barba, tira a sua barba e fica ali diante do altar de Deus pensando. Isso não é nenhum ato de religiosidade. Alguém pode dizer, isso aqui é um ato de religiosidade, ele foi religioso, ele exagerou. É um exagero, não. Sabe por que o povo foi levado para o cativeiro babilônico? Você sabe, nós falamos na aula passada. Quebra da aliança, idolatria. E isso começou com quem? Com Salomão. Em virtude de quê? Dos seus muitos casamentos mistos. Capítulo 11 do primeiro livro dos reis. As mulheres perverteram seu coração para adorar os seus deuses. Então, muito da idolatria que havia no meio do povo de Deus na terra de Canaã se dava pelos seus casamentos com mulheres de outras nacionalidades. Nós podemos ver isso também tanto no Reino do Norte como no Reino do Sul. Posso citar o exemplo do Reino do Norte, Jezabel, que levou Acabe e todo o povo a adorar Baal, Azera e Astarote. Então, Esdras, quando está naquele momento, está se lembrando do que aconteceu. Ele conheceu os relatos históricos, por ele é o compilador de primeiro e segundo livro das crônicas. Então ele está vendo que o fato vai acontecer de novo. É importante fazermos esse apontamento histórico para a gente entender o pensamento e a mente de Esdras. O porquê ele se sente, porquê ele age dessa maneira. E o capítulo 9 e 10, principalmente agora o 10, vai nos falar que então os judeus
E principalmente, o foco aqui no capítulo 10 é principalmente a sacerdotes e levitas, que deveriam fazer o quê? Que deveriam mandar as suas esposas de volta para a Babilônia e despedir também os seus filhos. Por isso que eu falei agorinha que o livro, se fosse transformado em um filme, categoria drama, o final do filme. Porque é justamente isso que acontece. Alguém, volta a repetir, pode pensar que isso foi um exagero, isso foi pura religiosidade, mas não foi. Fatos históricos do passado que estavam ecoando, né, estavam brilhando no presente. Imagine, se isso não fosse feito, parece algo horrível. É importante também nós entendermos que em nenhum momento do capítulo 9 e 10, Deus está dizendo para Esdras, fale ao povo para fazer isso. É muito importante também nós entendermos, para você não querer culpar Deus dizendo que Deus separou ou quebrou famílias. Não é isso. Mas Esdras prega e diz ao povo a necessidade que o povo teria. Se você quer ser sacerdote e levita na casa do Senhor, você deve se desfazer desses casamentos. Eu vou dar dois pontos aqui que são importantes. Primeiro, os sacerdotes e levitas que se casaram com outras mulheres na Babilônia, eles sabiam que estava errado. Eles sabiam. A figura sinagogal, a ideia sinagogal, já via, eles aprendiam, liam a palavra e sabiam que não deveriam fazer isso. Em segundo lugar, essas mulheres iriam, de alguma maneira, acabar interferindo, não todas, é claro, não todas, mas algumas delas poderiam interferir diretamente na história ou no ato do sacrifício daquele sacerdote ou do serviço da manutenção do levita. Então é algo que podemos aqui observar como o livro termina. Esse livro nos parece que ele não tem fim, né? Ou seja, assim, que ele não termina de uma forma assim, terminou dessa maneira, porque justamente na aula que vem, na aula sobre o livro de Neemias, iremos falar que na literatura hebraica, esse livro de Esdras e Neemias é um único livro apenas, que para alguns historiadores foram divididos em Esdras 1 e 2, ou Esdras A e Esdras de número B. E o livro termina de Esdras com a lista dos homens que tomaram mulheres de outras nações. Vou ler os últimos 2 versículos. Dos filhos de Nebo, Jeiel, Matitias, Zabade, Zebina, Jadaim, Joel e Benaia. Versículo 44, como o livro encerra, todos esses tinham tomado mulheres estranhas, ou seja, de outras nações, e alguns deles tinham mulheres de que alcançaram filhos. Então o livro termina, ou essa parte termina sem nos dizer, sem nos revelar, sem nos trazer de forma bem clara, precisa, se esses homens obedeceram essa ordem ou não. Nossa aula vai ficando por aqui. Não esqueça de acompanhar a aula de número 5, a aula de número 5, essa aqui é a aula de número 6, aqui, ó. Sempre a gente coloca aqui para você a designação da aula, a aula de número 5 aqui do ladinho, onde nós falamos justamente do cativeiro assírio e do cativeiro babilônico, para a gente poder entender de forma mais clara e objetiva essa aula de hoje. A aula que vem, a aula de número 7, iremos dar continuidade a essa historicidade profética de Esdras na figura de seu contemporâneo Neemias. Um abraço e um beijo no seu coração, do seu amigo pastor Osmar Gonçalves. Até a próxima. Shalom, shalom. Até mais.